Fala pessoal, hoje é o dia 18 e eu vou falar sobre a minha opinião, sobre o que eu penso de fazer faculdade no ano de 2023. Esse vídeo vai em especial para o inscrito do canal, ele não colocou o nome dele lá, mas lá no nickname dele tá Mundo Sobrenatural, que ele pediu para que eu falasse sobre esse tema. E eu achei, nossa, muito bacana, vou falar nesse vídeo aqui. E também se você quiser que eu fale um assunto que você gostaria de ouvir a minha opinião, gostaria que eu falasse também, muito massa, eu vou compartilhar aqui. Bom, então, fazer faculdade vale a pena ou não? A minha resposta é depende. Depende porque tem muitas variáveis aí envolvidas. E, tipo, é claro que tipo, se você for ver no YouTube aí, acho que 95% das pessoas vão falar que não vale a pena fazer faculdade em 2023. Só que a realidade dessas pessoas não é muito compatível com 90% da população brasileira. Não, o mundo não é tipo do jeito como todo mundo pensa, mas assim, o que eu vejo que eu vou falar primeiro de mim e depois eu vou dar a minha opinião. Bom, no ensino médio eu era do interior do Amazonas, chamado Maués. Minha cidade ficava a 12 horas da capital. De 12 a 18 horas, dependia do barco também, né? Da capital. Então, basicamente, quando você terminava lá o ensino médio, a coisa mais natural que tinha é você ir para a capital, fazer faculdade ou ir trabalhar. E diferente de outros, assim, de muitos estados, lá pra gente, a gente fala, pô, fazer faculdade é fazer uma pública, não é? Porque fazer faculdade particular meio que era inviável aos bolsos dos nossos pais e da nossa própria realidade. Então, ah, era muito natural a gente ir pra faculdade. Isso eu tô falando de 2014. Isso eu tô falando da minha realidade, 2014. Então, poxa, eu falei, ó, faculdade é uma boa escolha. Só que na época lá tava muito famosa a questão, tipo, de estudar fora. Aí tava surgindo aquela questão lá da Fundação Estudar, eu passei por um programa da Embaixada Americana, descobri como era o processo seletivo, vi que era mais fácil eu passar para Harvard do que eu lá pro ITA, ir pro IME do Rio de Janeiro. Falei, pô, vou aplicar. Aí em 2014 eu apliquei, eu não passei por besteira, basicamente, porque eu não sabia da prova do SAT. Eu falei, nossa, e resumindo a história dessa questão de estudar fora, eu meio que não passei em 2014 e tentei em 2015 também. Eu estudei bastante a prova do SAT, passei em tudo basicamente, só não passei na questão de um teste lá de personalidade baseado com a universidade. Aí, tipo, por causa disso eu não consegui uma bolsa para aplicar para fora, porque para aplicar para fora você reúne vários documentos. É tipo como se fosse um currículo, você reúne vários documentos como carta de motivação, SAT, teste de proficiência, seu personal statement, você projetos voluntários, responde várias entrevistas, tem uma entrevista com um cara lá da universidade, diversas coisas. Você reúne esses dados e envia para a universidade. E, tipo, tudo isso tem um custo, entendeu? Por isso que eu precisava de uma bolsa para aplicar também. Aí a questão é que eu não passei. Mas eu consegui estudar, eu consegui passar para engenharia elétrica e para biologia no Amazonas, em faculdade, né? Aí, mas eu acabei ficando mais com biologia, que eu me identifiquei mais e achei muito mais fácil e também muito mais legal do que o próprio engenharia elétrica. E para mim foi muito importante, por quê? Porque no caso, quando você vem tipo de, por exemplo, lá do norte, lá tipo, a gente é meio que desligado do que acontece no sul. Não do que acontece no sul, das oportunidades que acontecem mais no sul e sudeste. Então, meio que quando você não tem grana para vir direto para cá, quando você não tem uma família estruturada que tipo te permite viajar para fora, entre outras coisas, pô, a faculdade ela é um ótimo lugar, tipo como um break de tempo. Ela é um ótimo lugar onde você vai conhecer novas pessoas, conhecer novas realidades, se desenvolver na questão de escrita, de relacionamento. Você vai encontrar muita gente foda. Então é um local que te permite experimentar várias coisas. É um local que, tipo, tem duas coisas. Ou
vai te, como que eu posso dizer, vai te ajudar muito, porque, tipo, você vai encontrar muitas pessoas boas, ou vai te levar pro mau caminho também, porque lá também você encontra muitas questões de maconheiro, esquerdista, aquele que não quer estudar, aquele que quer ir contra o sistema, tu encontra de tudo. Mas dependendo da tua intenção, dependendo do que você vai, você espera, você tende a ser um local muito, como que eu posso dizer, muito propício para você se desenvolver como pessoa. Primeiro porque tem a oportunidade de fazer intercâmbio, você conhece outras pessoas, tipo balada, você tem mina lá, mano. Tem mina, o melhor local para conhecer mina é a faculdade. Tem diversas coisas, diversas festas que você pode ir. Então, é um local que te prepara tanto para a questão de relacionamentos com pessoas, com professores, com pesquisadores, com empresas. É um local tipo de onde você desenvolve a questão meio que de consistência, porque, cara, você vai fazer muita coisa chata, que precisa de nota. Às vezes nem é você nunca vai usar aquilo, mas tipo, pô, vai te preparar a fazer coisas que, por mais que você não goste, você tenha que fazer. Então, faculdade, ao meu ver, me beneficiou muito, entendeu? E também porque tem aquela questão meio que de status, não é? Pô, de status pra gente falar que tá fazendo faculdade e também pra que a tua família, né? Falar, pô, meu filho tá fazendo faculdade, uma coisa legal. Então, tem todos esses benefícios da faculdade. E uma coisa que eu penso é o seguinte, que eu faria diferente. Eu fiz biologia, né? Acredito que antes de eu entrar para biologia, eu ainda perdi um ano em engenharia, eu perdi um ano em outras coisas. Então, eu penso que você deve fazer pelo menos eu tô falando, o que eu faria? Eu iria direto para biologia, ou eu iria ou eu iria pra biologia do jeito que eu fui. Só que, pô, vendo hoje, eu acho que, cara, eu acho que biologia foi bom na época que eu tava lá. Mas vendo hoje, eu acho que eu faria diferente. Eu iria fazer ou publicidade, no caso que era o curso que tinha lá, publicidade, ou análise de sistema, que é tipo como fosse engenharia de computação, análise de sistema. Por quê? Porque esses cursos, eles eram curtos, eram à noite e, tipo, dava a capacidade de eu trabalhar e fazer outras coisas. Então, eu penso que, é claro que, tipo, tem a sua vocação, mas eu tô falando primeiro de mim. Quando você não tem muita grana, você tem que, geralmente, estudar e trabalhar. Então, eu recomendo que você faça um curso que seja um período e que principalmente seja à noite. Porque quando você trabalha à noite, você tem a possibilidade, tipo, de trabalhar durante o dia. Ah, e fazer uma coisa que você goste, mas que você também veja mercado para ele, entendeu? Mercado para você, como que eu posso te dizer, ganhar muita grana nisso, entendeu? Porque publicidade dá muita grana, análise de sistema dá muita grana, biologia dá muita grana, mas é um pouco mais restrito para te encontrar, por exemplo, assim, aqueles laboratórios tipo de Estados Unidos de biohack. No Brasil dá muito mais, é muito mais, tipo, é mesmo na área de biologia, mas quem mexe mais é mais químicos e, por exemplo, empresário, por exemplo, esse cara que roda encapsulado, é uma parte de biologia, entendeu? O cara de biologia sabe, por exemplo, entendo essas paradas, os reagentes químicos, tudinho, a composição, mas, pô, eu não precisava saber de biologia pra gerar um negócio desse. O cara, basicamente, tem que entender de negócio, né? Ele contrata uma outra pessoa pra fazer isso. Então, o conhecimento que eu tenho de biologia foi muito mais na questão de saúde, que eu adquiri, né? Assim, que eu gosto muito de saúde, de perspectiva de várias coisas, genética, achei muito foda pra caramba. E me ajudou bastante. Só que agora eu vejo que foi uma coisa muito boa pra mim. Só que agora você me pergunta, Tanuri, tu quer fazer mestrado, doutorado? No Brasil, não, mano. Não, pelo menos pra mim não vale a pena, porque eu não vou ganhar bem. Tipo, não, eu não vou. O mercado não vai, assim, não tende a me merecer tanto por isso, a não ser que eu faça concurso público. Vou gastar muito neurônio, muitas noites, mas eu defendi, pô, meu TCC meio que nas bombas aí. Mas eu penso o seguinte,
que, dependendo da sua situação financeira e do local que você vive, tipo, é sim interessante fazer faculdade. Tipo, eu sou muito grato às professoras, às pessoas que eu conheci, às viagens que eu fiz, os momentos legais que eu vivi, porque imagina, eu que não tinha grana na época lá, se eu não fizesse faculdade, eu ia ficar em casa, mano. Eu ia ficar em casa ou trabalhar, né? Então, a faculdade, tipo, principalmente federal, te dá bolsas, me deu essa possibilidade, tipo, de me preparar um pouco mais. Por exemplo, eu aplico o conhecimento científico, principalmente do método científico, nos negócios que eu faço hoje, não é? Não sou totalmente leigo, então a faculdade me preparou bastante sobre isso. Agora agora você vê, tipo, Thiago Fint, o Kaique, esses caras que já tiveram uma veia empreendedora desde cedo, e eles falaram assim que faculdade não vale a pena para a situação que eles estavam passando. Eles estão certos quando eles falam que, tipo, valia muito mais a pena para eles sair da faculdade, quer dizer, não fazer faculdade, sair do ensino médio, se fosse possível, porque eles tinham um negócio já rodando, entendeu? Era muito mais palpável. Só que uma coisa que eu aprendi, eu olho pros caras de fora, olho também pros caras grandes daqui, e eu penso, mano, eu sou igual a eles. Eu sou igual a eles. Só que eu tenho realmente o potencial de ser igual a eles, mas tipo, eu faço o que eles fazem. Eu realmente pago o preço que esses caras estão pagando. Então, tu pensar que tu pode igual a eles, isso é muito legal. Mas, tipo, tu tá disposto a pagar o mesmo preço que esses caras estão pagando? Porque se não tiver, mano, fazer o que eles estão falando, que o que eles fizeram não seria como que eu posso dizer? Não seria uma coisa sensata a se seguir. Porque foi o que você viu pra ele. Um problema que eu vejo das pessoas que veem vídeo na internet, inclusive já aconteceu muito comigo, é o seguinte, é que quando muitas pessoas falam uma coisa que deu certo para elas, elas não conseguem tirar aquele ensinamento e no caso, aplicar a realidade dela, a situação que ela tá vivendo. Porque uma coisa para uma pessoa pode funcionar, mas para a sua, tipo, será que o que ela fez se encaixa com a minha realidade, se encaixa com as coisas que eu consigo fazer? Se encaixar, perfeito, vai lá, mano, vai lá. Mas se não se encaixar, mano, isso aqui eu tô falando para conselhos em geral, entendeu? Sejam um pouco críticos e, tipo, tentem ver, assim, tipo, com a realidade. Mano, eu me acho foda pra caramba, mas será que, tipo, eu tô fazendo a mesma coisa que esse cara tá fazendo? Será que eu aguento pagar o mesmo preço que esse cara tá pagando? Se aguentar, vai em frente, mano. E, e também tem essas questões, tipo, de fazer o curso que você tá, que você tem paixão, né? Tipo, medicina, advocacia, porque tudo dá grana, mano, tudo dá grana. Mas eu recomendo você entrar no mercado que tenha muita procura. Exemplo, tecnologia. Entre no mercado que tem muita procura, faça essas coisas que eu te disse. Ah, tipo, tente pegar as coisas que eu falei a sua realidade. Então, a resposta final, fazer faculdade vale a pena ou não? Mano, depende, cara. Depende. Qual é a sua situação? O que que você quer? Você quer empreender? Você já tá fazendo certo? Você tem os pais que, tipo, que te sustentam, que, tipo, que te apoiam, e que se você não fizer aquilo, você não vai quebrar a cara? Se sim, mano, vá em frente, faça o que você quer fazer. Tenho uma recomendação de livro que eu quero deixar pra vocês, chamado A Idade de Ouro. É o nome do livro. É basicamente de uma psicóloga que ela trabalhou por diversos anos ajudando os jovens, assim, com o futuro dele, né? E ela percebeu o seguinte, que existe uma idade de ouro, que é dos 20 aos 30. E nessa idade é basicamente a idade que o teu corpo consegue aguentar praticamente tudo. Ele consegue comer porcaria e se manter e ficar firme. Ele consegue, tipo, você usar droga pra caramba. Ele aguenta, tipo, muita coisa. Você aguenta carregar peso, tipo, você
faz loucuras com o seu corpo e ele aguenta. Mas por que que essa idade é a idade mais, é considerada a idade de ouro? Porque é a idade que ela fala que você deve ser, que você deve mais arriscar na vida. Tipo, arriscar em empreender, arriscar amar uma outra pessoa, amar uma pessoa, arriscar viajar o mundo, arriscar muitas coisas, entendeu? É a idade que você, tipo, que você tem pra, como que eu posso dizer, pra dar o seu melhor naquilo que você acredita, entendeu? Porque por mais que dê tudo errado, você consegue se reconstruir a partir dos 30. Exemplo, digamos que você queria fazer uma faculdade, você está com 20 anos, 24, 23, você queria fazer uma faculdade e você acha que é melhor empreender? Mano, tranca essa porcaria aí, vai empreender, mano. Porque por mais que dê tudo errado, você consegue fazer de novo a partir dos 30, entendeu? Só que se... eu vou dar um exemplo agora de mim. Eu